Vamos lá então, gente, retomando. Tomei o meu chocolate quente, tô agora drogada, né? Chocolate drug, né? É louco isso, né? É psicológico, provavelmente, deve ter um efeito estimulante, para algumas pessoas zero, para outras mais, a depender dos receptores mesmo, de cafeína, né? Chocolate tem cafeína também, né? Então vamos lá, a gente tinha parado aquela hora, né? Falamos de efeitos negativos, efeitos positivos, e agora as teorias. O que que explica tudo isso? Tem várias maneiras de falar, né? Que eu vou estar usando nos próximos slides, mas basicamente a gente tem explicações fisiológicas relacionadas ao aumento do fluxo sanguíneo, a mudanças nos neurotransmissores cerebrais, tanto endorfina, serotonina, norepinefrina e outros, né? Hoje se fala em muitos outros mediadores, né, cerebrais e que atuam, né, são liberados durante o exercício. A gente brinca que a endorfina é a droguinha que sai do nosso corpo, a droguinha do bem, né? Ela alivia a dor e ela também causa uma certa euforia. Aí vem o efeito por conta do aumento do consumo de oxigênio, né, inclusive nos tecidos cerebrais, a redução da tensão muscular, quer dizer, a gente tensiona, a gente cansa de fazer exercício, só que ele relaxa aquela tensão contínua, sabe? Quando você fica segurando no trem ali por um tempão, uma hora, e parece depois você sai do trem, você fala, gente, meu braço não relaxa, né? Ficou numa contração isométrica, que a gente chama em exercício, que é ótimo, mas junto com a tensão mental de estar no trem com medo e tal, se segurando, aquilo parece que o corpo não sai do estado de estresse e você continua tensionando, né? Mudanças estruturais no cérebro. E aí o psicológico, às vezes dar um tempo, né? Espairar. Nessa pandemia, quem trabalha em casa, faz né, o work em casa, né? Esqueci o termo agora, home office, né? Temos termos aí. É muito importante, muitos psicólogos têm recomendado parar mesmo em alguns momentos, né? Tá realmente, às vezes na hora do almoço, realmente tem um almoço, não deixar lá o Meet ligado, continuar respondendo e-mails, continuar pensando nas coisas, sair, como se fosse num bar, como se fosse numa lanchonete, num restaurante, né? E fazer lá a comidinha, pôr um som, ligar para alguém, bater um papo e depois retorna, né? Então, exercício também tem esse efeito, ó, fazer um exercício na hora do almoço, né? Imaginar que está no bandejão, põe alguns YouTubes do bandejão da Yashi, e come olhando lá o YouTube, dando risada junto. Deve ter, né? Eu acho que deve ter, nesse mundo de, né, redes sociais, deve ter filmagem de tudo. Sensação aumentada de controle, ó, controle da vida, controle de si mesmo. Controle real a gente não tem, né, gente? A começar dessa pandemia, né? Quem queria estar nessa situação que a gente está hoje? Então, é uma ilusão a gente achar que a gente tem controle sobre tudo na vida, mas muitas coisas a gente pode ter o controle. O nosso horário, o que, que a gente vai comer, se a gente vai ou não fazer exercício, se a gente vai ou não deixar alguém nos perturbar tanto. Isso também, mas como é que eu vou mudar o outro? Não vai. Você pode se afastar do outro, você pode treinar o seu controle emocional para não se deixar influenciar pelo mal-estar, pelo mau humor do outro, né? Ter o ato de compreensão, de empatia, isso é uma doença, isso é o jeito dele, não sei. Sentimento de competência e autoeficácia, olha que legal, a gente já falou bastante da autoeficácia, né? Que reflete na autoestima, tá aqui embaixo. E as interações sociais positivas, que eu falei muito no outro slide de evolução, que é para falar, olha, isso é básico no ser humano, a gente está junto, mesmo correndo sozinho, um dia você se une com um grupo, faz uma corrida de rua,
né? Então, o social, ele é o que vibra na gente, nos dá um... E muitas pessoas, né, muitos alunos que faziam suas práticas, às vezes mais dificultosas agora com a pandemia, um basquete, um vôlei, handebol, futebol, não estão achando nada, porque todos esses esportes coletivos tinham um social forte. Então, vocês vão ter que agora abrir, né, o leque, olhar tudo, joga lá no Google, todos os esportes, quantos esportes existem no mundo? Se bobear, tem 1000, né? Claro, alguns de outros países, outras culturas, mas provavelmente vocês vão achar alguma coisa que tenha a ver com vocês, que vocês querem experimentar. Estou aqui eu misturando teorias com pandemia, isso é efeito do chocolate no cérebro. Então, vocês já vão estudando, me estudando aí de cobaia. Não sou chocolatra, mas amo chocolate, tenho evitado, porque eu estou vendo que o açúcar, né, tem um efeito ruim para inflamações, para quem ainda está com umas sequelazinhas aí, pulmonares e na cabeça. Mas cada dia melhor, isso é bom, né, gente? E aqui fala a mesma coisa de outro jeito, a mesma coisa de outro jeito. Eu vou passar, vocês leiam com todo o interesse, ou não, escolham se isso interessa. Quem acredita no efeito do exercício, tá bom. Quem quer justificar um dia, leia e saiba explicar, né? Então, aqui retoma, né? A gente tem que estar atento quando é uma relação associativa. O importante é ter aquele estudo mais controlado, né? Então, quando a gente fala de pesquisa, estava até falando de tipos de esportes. Olha, o que complica na pesquisa? Muitas vezes o exercício é associado com bem-estar psicológico, só que a gente fala exercício, que exercício? Esse é um primeiro ponto, né? Pode ser em grupo, pode ser solitário. Acho que vocês veem um mousezinho, né? Pequenininho, mas devem ver. Grupo ou solitário, competitivo ou recreacional, aeróbico, alguns chamam aeróbio, né? Sem o C, ou anaeróbio, que tem aí né, um certo tempo de duração, 30 minutos, estimula, né, não muito forte o coração, a 70%, 60%, no máximo 80%. Anaeróbio, às vezes, é o máximo, né, ou perto do máximo, 90%, 80% da capacidade, né, da pessoa, né, máxima de frequência cardíaca. Atividade física frequente ou esporádica, vai embora. Isso tudo para dizer assim, quando a gente fala efeito do exercício, que exercício é esse? Né? Para que idade? Será que dentro do exercício não varia conforme o professor? Se é feito ao ar livre ou dentro de casa? Né? Se é feito com, né, numa cultura ou outra cultura? Se é feito com diferentes idades junto? Né? Então, vejam, tudo isso para complicar a nossa pesquisa, né? Então, vale a pena, às vezes, fazer uma taxonomia, que a gente chama, explicar cada exercício, o que ele provoca, como que ele é feito, né? E a gente sabe que se a gente olhar qual é o tipo de exercício ideal para os efeitos psicológicos, o que a gente percebeu de todas essas pesquisas é que ele deve ter uma duração de 20 a 30 minutos diários, uma frequência, né, de pelo menos aí, ou diariamente, é o ideal, ou, né, 5 vezes por semana, e uma intensidade moderada. Isso é muito importante para vocês lembrarem de que exercício intenso vai contra os efeitos aí psicológicos. Tudo bem? Olha, aqui já é assim, quem é profissional de atividade física, quer fazer qualquer exercício, você pega lá um cara depressivo, um cara esquizofrênico, né? Será que se eu pegar um esporte altamente competitivo, né? Olha, aqui uma dica é diminuir ou excluir a competitividade nas intervenções. Se eu coloco lá um futebol, a Deus dará, solto a bola e fala, lutem, né? Guerra, lutem. Gente,
vai sair loucuras, né? Tem gente que vai estar mal da cabeça e vai sair pior. Então, o exercício não é de qualquer jeito, é bem orientado, é com foco educacional, né? Se eu facilito muito essa luta, essa competição a todo custo, né? Tem gente que vai sair com baixa autoestima, né? Então, muitas das opções nossas, né? Aqui, outras viagens, porque eu pensei nas pessoas que usam drogas, né? Então, a educação para o lazer, no sentido de que, às vezes, um grupo que, né, de usuários de drogas só vem como opção de lazer reunir a galera e ficar ali fumando, né? Fazendo o que quiser. Então, muitas vezes é legal a gente inserir atividades que dão um outro sentido, né? Um lazer diferenciado, um lazer mais saudável, que inclua uma educação, olha, física, mental, social, sexual até, né? Que fortaleça a autoestima. Com pessoas que têm, às vezes, problemas mentais, é muito difícil elas se comunicarem. Então, é muito importante na nossa prática a gente estimular a comunicação, autoexpressão, negociação, socialização, né? E eles, fundamental, que a gente já falou em todo aquele bloco da autoconfiança, sentirem-se competentes, tá bom? Então, uma reflexão, vocês depois me falam no Meet quando vocês querem fazer, vão ter umas 3 aqui nesse módulo, que é importante, é bem grande até. Reflita sobre os slides, dos efeitos positivos e negativos. Você já vivenciou algum desses efeitos em você? Então, eu fazia atletismo, eu vivenciei um monte de efeitos positivos, mas quando eu comecei a ficar saturada, cansada, estressada, eu vivenciei efeitos negativos também. Que características que tinha nesses momentos, né? Qual teoria que mais se aplica? Será que esse esporte tinha um social forte? Eu vivi mais os positivos quando tinha um social forte, mais os negativos quando entrou um extremo de alto rendimento. Reflitam em vocês. E aí reflitam esse slide 74. Se é possível, se se vem com habilidade, que é esse daqui, de fazer uma prática com menos competição ou zero competição, né? Realmente estimulando as pessoas a falarem, né? Melhorarem a autoestima. Reflitam, tá bom? Os problemas da pesquisa, né? Então, o estudo que realmente o que que acontece? Ó, eu falo, dando um exemplo aqui, é muito, essa parte eu vou só contar, depois vocês leem. É muito comum a gente não ter certeza se foi o exercício que causou aquele efeito psicológico, né? Aqui tem várias dificuldades, que eu já falei algumas, essa daqui resume, né? Então, quando a gente às vezes chega num grupinho de idosos, né? E eles já estão lá, vão começar um curso, eles escolheram um curso e se matricula e se faz uma bateria de testes, né? E aí você pergunta o quanto você está depressivo, quanto você está. Pode ser que o fato deles já terem escolhido aquele grupo já predispõe eles a estar melhor. Quem está depressivo mesmo, isso é um paradoxo da autoestima, da depressão. Às vezes não consegue nem sair da cama, nem se organizar. Isso é um maluco, né? Então, quando a pessoa já consegue sair de casa, ir para um grupo e procurar atividade física, de alguma forma ela já está melhor, né? Ou ela já teve a intervenção de um psicólogo, de algum remédio antidepressivo, de um psiquiatra, né? Então, é muito importante vocês pensarem de que, né, esse exemplo que eu dei dos idosos, eles já podem ter uma predisposição melhor do que o resto da população, de ter níveis mais baixos de depressão e ansiedade na entrada. E quando você pergunta de novo, depois de 3 meses, 6 meses, às vezes o idosinho fala assim: eu tô igual, mas esse professor é tão legal, eu quero que continue o projeto. Eu vou quase num plano, não é que ele mente, mas é quase num plano inconsciente. Ele quer ser legal com o professor, ele está grato pelo curso, ele se sente bem, mas ele também quer
exagerar um pouquinho nos benefícios. E aí, isso pode influenciar nas pesquisas, entendem? Por isso que a gente fala do quanto que o estudo, que eu já falei lá atrás, é importante ter uma distribuição dos sujeitos ao acaso, né, aleatória, que a gente chama também, né, sorteio mesmo, grupo placebo, que pode ser alongamento, ou pode ser a lista de espera, né, controlado, com pré e pós avaliação, por testes, por entrevistas, e de longo termo, né. Então, não é à toa que as pesquisas nessa área é muito difícil, né? Não só pelos N tipos de atividades físicas, como a nossa cabeça ser muito influenciável, né? Naquele slide anterior, eu acabei juntando aqui problemas na pesquisa da adesão, que são muito parecidos, né? Um estudo descritivo, poucos sujeitos, poucos estudos longitudinais, né? Medidas às vezes inconsistentes, o que é aderir a um programa, quantas faltas pode, quantas não pode, né? Na adesão, as sugestões é fazer mais estudos com atividades programadas ou voluntárias, estudar as várias etapas do processo de mudança de comportamento, e assim vai. Sugestões de pesquisa, tá? Mais um pouquinho. Aqui já falei, quando os próprios pesquisadores são praticantes, isso já, né, todos de atividade física, se alguém falar mal de atividade física, o pessoal, né, do curso de F já falou, parou, né, que absurdo. Às vezes a gente mesmo não quer olhar o quanto o alto rendimento pode ter problemas, né, a gente tem essa paixão pelo esporte, por todo o contexto de atividades físicas, mas é muito importante a gente ver realisticamente, exatamente para trabalhar, maximizando as coisas positivas e minimizando, né, protegendo os esportistas aí de alto rendimento para alguns efeitos mais deletérios, né. Já falei, já falei. Reflexões da prova. E agora, esse vermelhinho? Como que seria a sua resposta para essa questão? Né? Se vocês vão dar uma palestra e vão ter que convencer um grupo aí super top, super educacional, com nível educacional alto, com doutorado, pós-doutorado, convençam eles de que o exercício é bom para o psicológico, né? Bom para a cabeça. Mostrem um experimento, comprovem, né? Vocês seriam capazes de descrever esse estudo? E aí, falando de 4 efeitos negativos no esporte, a gente tem lá uma listinha com meia dúzia ou mais, e como eu posso evitar, né, esses efeitos, tá bom? Aí, gente, o que eu fiz, como o cachorrinho tá começando a latir, eu vou tirar o fiozinho de abastecer o celular, ele tá com a bateria meio viciada, vamos ver se não cai no meio. Aí talvez vocês me ouçam um pouquinho mais alto para eu. Vamos ver se ele para. Vou fechar a porta. Vão lendo. Eu vou. Mas eu não. Vou fechar aqui. Pronto. Retornando. Quase caio aqui. Vocês estão vendo esse monte de transtornos? Olha, gente, de novo, né? A gente não é psicólogo. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Gente, desculpa. Eu apertei um botãozinho aqui e acabou. Tô suando, hein? Olha o nervoso que dá a gente gravar e não querer regravar e nem cortar. Eu consegui interromper a gravação, não do laptop, que tá sem som, né? Vocês continuaram vendo aqui a tela e não teve nenhum som.
Agora eu retornei, vocês devem estar me ouvindo direitinho. O que que eu estava falando? Dos transtornos. A gente ouve falar um monte de transtornos na mídia, né, de colegas, e nem tudo a gente sabe. Vejam, de novo, nós somos profissionais de atividade física, nós não lidamos com a saúde mental a ponto de substituir qualquer tratamento médico, psiquiátrico, psicológico, né? Porém, a gente é como aquela família que está convivendo com o atleta, convivendo com uma pessoa, às vezes a pessoa mora sozinha, não tem família próxima, e você vê que o seu aluno foi mudando o comportamento. Você já conhece ele há 1 ano, 2 anos, de repente o cara fica estranho, começa a falar umas coisas meio sem sentido, começa a ter uns comportamentos excessivos de limpeza, não sei, de alguma coisa. Você fala, opa, vamos bater um papinho com ele e ver se ele está atento, que ele está precisando de alguma ajuda, né? Então, no fundo, esses slides vão trazer um monte de nomes, vocês podem estar jogando no Google, lendo mais em sites de confiança, claro, né? De organizações, do próprio IPQ, da USP, e estarem vendo características, né? Como são as características de vários desses transtornos, né? Então, o profissional, ele vai perceber que um aluno, cliente, se comporta de uma maneira diferenciada, mas ele não... Deixa eu só ver se eu mudei aqui alguma coisa de gravação. Não, tá tudo certinho. Mas ele não vai estar fazendo nenhum tratamento psicológico, né? Ele pode estar fazendo junto com o psicólogo, às vezes no mesmo local, como acontece lá no IPQ, né? A gente está aí no Setembro Amarelo, né? Tem também a questão do suicídio. Vocês podem estar perguntando em aula um pouco mais. Aqui eu falo um pouquinho, vejam, com muitas limitações, né? Como eu já falei, eu fiz mestrado, doutorado na área de psicologia, mas não sou psicóloga. E, ao mesmo tempo, os estudos que eu mais enfatizei são, né, nada de patologias, da psicologia clínica. Então, eu tento um pouquinho, né, pegar de alguns autores a coisa mais simples, neurótico, psicótico, né, falando que os transtornos, eles são um sintoma de algo mais profundo, uma rejeição na infância, né, algum trauma, ou simplesmente um modo de criação que foi bastante não atento às necessidades da criança, né. Todos os pais, raríssimos, né, são doentes no sentido de fazer um mal para a criança, mas a maioria tem boas intenções, mas a gente sabe que muitos pais ou não têm condições, ou não se educam para fazer, né, o melhor que a criança pede para aquela fase de desenvolvimento. Então, não há ninguém que não tenha um pequeno problema que aconteceu na infância, e mesmo assim a gente consegue superar isso, às vezes sozinho, às vezes com ajuda, né? Então ninguém aqui é para estar se vitimando e acabando com os pais e culpando os pais de tudo, não é o caminho não, né? A atividade física, ela pode nos empoderar, né? Porque lá também pode ser um lugar, primeiramente um lugar de fuga, de um ambiente hostil da família. No primeiro local, tudo bem, vira uma muleta, sabe? Um amuleto, ou então uma muleta mesmo, para apoiar, né? Um amuleto, um colarzinho lá para dar sorte, uma muleta para apoiar. Mas num segundo momento, pode ser para encontrar as pessoas, receber afeto e, eventualmente, estar ajudando a se empoderar de buscar uma ajuda profissional com psicólogo, né? Ao mesmo tempo, a gente viu como a atividade física ajuda para tudo isso, melhorar a autoestima, a pessoa se empoderar, né? Então, o ideal sempre é atividade física com aconselhamento psicológico médico, né? E tá reconhecendo esses sentimentos, esses desfechos mal resolvidos, nos ajuda a reinterpretá-los, né? Claro que só tirar de dentro aqueles traumas
não é bom enquanto a pessoa não souber trabalhar sua maneira de lidar com as emoções, né? Então, imagina que uma pessoa, né, que teve um desfecho muito ruim, com trauma, e eu consigo fazer ela falar aquilo, só que ela não tem controle emocional nenhum, e ela vai, às vezes, querer se vingar de uma pessoa que fez mal para ela. Então, a gente tem que também, primeiro, trabalhar como a pessoa está nessa fase de controle emocional, daquelas estratégias todas de enfrentamento de conflitos e de estresses, né? Então, sempre a gente tem que estar com esse passado bem resolvido, né? Então, o passado ruim não nos direciona obrigatoriamente a uma vida ruim, né? Um passado não tão bom, eu nunca digo ruim, porque as pessoas, às vezes, num passado horrível, no olhar de outro, podem ter superado de tal forma e ser uma pessoa incrível, entendem isso? E, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm ali todas as condições de vida boas, um modo de criação muito acolhedor e não conseguiram hoje se mostrar com uma competência, uma inteligência emocional, uma competência de controle emocional, né, de harmonia na vida, né? Então, o passado, ele tem que ficar para trás de uma maneira bem sedimentada, né? Eu olho, eu consigo verbalizar até um passado muito ruim, sem grandes emoções, compreendendo aquele fenômeno, aquele momento que aconteceu e olhando para frente, né? Como eu sigo a vida, né? Leiam, é sempre bom, né? Essas partes finais, iniciais, eu coloco sim da minha cabeça, né? Então, eu sempre falei que todos são um queijo suíço, né, cheio de furinhos, e de vez em quando a gente abre, assim, essa conchinha, sai, espia lá fora, aí algum amigo preenche aquele furinho com amor, com afeto, e a gente vai ficando aquele queijo parmesão denso, assim, bem forte, né? Hoje eu comi massa com ao alho, né, o macarrão, espaguete, ao manteiga e alho, esqueci o nome agora, né? Fritinho com queijo parmesão. Vou dar fome em vocês, né? Tô salivando aqui, não tô com fome, hein? Só da memória. Então, por isso que eu falei do queijo parmesão, assim, forte, né? É isso, gente. Essa última frase é controversa, tá? Descondicionar o comportamento manipulativo do portador da doença. Tem horas que, conscientemente, inconscientemente, uma pessoa com né, um distúrbio mental, ele pode se acomodar. Ah, eu tô depressiva, as pessoas, eu não tenho que lavar louça, não tenho que fazer comida, as pessoas trazem minha comida no quarto. Então, é muito comum a doença, ela às vezes, facilmente a gente fala, oba, ganhei privilégios, ganhei atenção, ganhei afeto, né? Então, é muito complicado a gente estar sempre apoiando, mas puxando a pessoa para sair daquela condição. E principalmente, né, eu vou até anotar aqui para escrever depois dessa frase, a pessoa não está, ela está doente, ela não é doente, entendem? O estar é algo mais de momento. O é doente engessa a doente, a pessoa, engessa de que eu sou depressivo, eu estarei sempre assim a vida inteira como depressivo. E aí as pessoas se adequam à vida, às vezes os próprios familiares e amigos também adoecem por conta da sobrecarga e preocupação, e muitas vezes a pessoa tem dificuldades de sair dessa doença, por ela mesma ter se enquadrado nesse. Porque às vezes o depressivo, ele tem momentos de depressão e ele tem outros momentos de extrema habilidade, né? Que ele consegue sair no cinema, dar risada, mas pode depois em algumas, né, ela pode flutuar muito. Às vezes tem até tipo de depressão que tem uma euforia, né?
E a pessoa fica elétrica, quer fazer um monte de coisa, mas às vezes também num nível insuportável, né? Muito agitado, né? Então tem que estar atento, mas ao mesmo tempo olhando aquilo que ela ainda é capaz de fazer, né? Se ela quer lavar louça, se ela consegue, vamos lá, dê sentidos para a vida dela, né? Isso é muito importante. Então, aqui tem mais umas reflexões. Agora eu puxei para as doenças psicossomáticas. E está acabando, tá? Essa é a segunda parte mais rápida. Então, a gente falou até agora de transtornos psicológicos, né? Que tem testes que são mais diagnosticados clinicamente por psicólogos e psiquiatras. Mas tem doenças psicossomáticas que nem sempre tem uma causa física ou mesmo psicológica aparente, né? Mas as pessoas sentem dores, né? Próprios níveis baixos de depressão, que não são patológicos de estresse, né? Própria fibromialgia, que é aquela dor corporal que vem com desânimo, né? Com cansaço extremo, né? Ela tem sintomas que ficam assim, em várias áreas abraçam, né? Às vezes o neuro atende mais, mas também tem psicólogos que também ajudam, tem correlações com mulheres que sofreram violências domésticas, né, para ter mais incidência de fibromialgia. Então, tem doenças que às vezes um trauma psicológico gera sintomas que às vezes você vai no médico e o médico fala, você tá louca, você tá, né, no pior sentido da louca, né, você tá inventando, você tá exagerando, isso não tem nada, fiz todos os exames, não tem nada, né, e as pessoas ficam incomodadas, elas falam, nossa, não é possível que essa dor eu tô inventando, eu tô sentindo, né. Então, num olhar da psicologia, a gente fala que o corpo se expressa. O corpo, na verdade, o sintoma corporal, às vezes leve, às vezes forte, mas sem uma causa. E quando eu digo causa, às vezes eu tenho dor nas pernas porque eu tenho umas varizes. Mas tem hora que eu tenho dor nas pernas, nos ombros, porque eu passei por uma tensão, né? E às vezes eu vou lá pensando que é varizes e faço um monte de exame e não é, tá tudo bem, né? Então, o corpo, ele sinaliza com sintomas antes de vir uma doença realmente se instalar, uma doença mais séria que os exames pegam, né? Então, a gente tem que estar atento a escutar isso, né? Eu faço um pouco paralelo, até na meditação vocês viram, né? Que o nosso corpo, ele tem um brilho, ele tem uma vibração, né? Então, a gente sente, claro, quando uma pessoa morre, vocês veem, ela fica dura. Então, ele tá ali, o sangue tá correndo, tem um monte de trocas, né, químicas que acontecem no corpo, né? Você vê o brilho do olho de uma pessoa, né? Quando tem uma pessoa morta com o olho aberto, você vê aquele olho sem vida, né? Opaco, uma coisa horrível, né? A primeira coisa que as pessoas querem fazer, horrível falar isso também, mas é fechar o olho de quem morreu, né? Em seguida, né? Que o músculo ainda está leve, não está tenso, né? Então, o corpo, ele tem esse brilho. Gente, eu cortaria meu exemplo, tá? Ele foi muito infeliz. Desculpa aí quem tem memórias disso. Eu, pessoalmente, tenho memórias disso. Eu fiquei até com calor aqui de lembrar. Tá faltando aqui um brilha, tá faltando L. Tô anotando aqui para corrigir na versão do que eu colocar no Classroom, né? Mas o ponto aqui, retomando, tirando esse corte aí, perdoem, no quanto a gente tem condições de se autorregular. Eu costumo dizer que a gente tem que ser muito teimoso para ficar doente, né? A gente dorme mal uma vez, dorme mal duas vezes, o corpo se recupera. Se a gente dormir mal por 5 anos, é capaz que depois de 5 anos, só depois de 5 anos, né, uma pessoa jovem vai começar a ter algum sintoma realmente físico, né? Então a gente tem essa resiliência também do galinho virar e depois se levantar, né? Mas se a gente fica todo dia um temporal, todo dia uma agressão para o corpo, todo dia indo na balada, bebendo tudo, dormindo mal, comendo mal,
chega uma hora que manifesta algum mal-estar, seja psicológico ou físico, né? Tem horas que são autoagressões ou agressões dos outros que nos debilitam, né? Assim como a gente não ter uma realização profissional, né, alguma ambição no sentido, eu quero trabalhar com tal área, eu quero me formar e contribuir em tal campo, né? Então, isso também faz com que a gente vai perdendo esse nosso brilho, né? E aí se faz muito necessária a nossa rede de apoio social, seja com profissionais de educação física, seja com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicos, seja com família, amigos. Aí tem que ser bons, né, gente? Tem muitos familiares que são terríveis para apoio psicológico. Vão falar, ai, você é fraca, ai, que bobeira você pensar isso. Aí você já dispensa, tira fora da rede de apoio social. Pode ser alguém ali que te ajuda, faz sua comida, te dá um apoio estrutural de casa, momentâneo, mas não é uma pessoa com quem vocês vão contar para estar falando das dificuldades psicológicas, né? Mas muitas vezes podem, às vezes, não acolher, mas estão ali, se vocês viram o pé, eles vão te levar no médico. Se vocês estão numa situação muito crítica, vocês têm que estar atentos e falar, mãe, pai, me leva para um hospital e vocês vão procurar um psiquiatra, por exemplo, não precisa nem falar. Mas eles podem ser essa bengala, né, que vai ajudar vocês a irem em algum momento muito crítico, né, isso é importante. Então, para algumas pessoas que estão começando a se sentir mal, até nesse período todo, aí com pandemia, tudo isso, eu até já fiz uma tarefinha, né? Vou retomar aqui o mais básico: dormir bem, se nutrir. E eu não falo comer, hein? Comer vale chocolate, vale coisa boa, mas também é ruim, né? Vale uma, uma picanha cheia de óleo. Se nutrir é ver o que o meu corpo precisa, o que é mais saudável para ele nesse momento, né? E o terceiro elemento que a gente está falando até agora, que é se mexer. Então, nas doenças psicossomáticas, é muito importante estar reconectando esse corpo e mente, né? E mesmo nessa reconexão, tá indo do básico de novo, né? Eu amo meu corpo, seja ele gordinho, desajeitado, né? Como que eu posso cuidar desse corpo para ter mais qualidade de vida, né? Então, tudo começa, como eu já falei lá atrás, da autoestima, né? Do meu valor, o quanto eu me dou valor, né? O quanto eu quero estar bem, como eu me enxergo daqui a 5 anos, né? Será que daqui a 5 anos eu me enxergo uma pessoa mais realizada, mais sorridente, mais livre de sofrimentos, dores, às vezes doenças, né? Mal-estares, né? Então, aqui eu retomo, né, da minha cabeça mesmo, quanto é importante o movimento corporal, tanto para as doenças psicossomáticas, quanto para esse momento aí de Covid, né? Então, o exercício aumentando a imunidade, a depressão vai no outro sentido, né, diminuindo a imunidade, e a gente pode começar do mais básico, gente, respirando, né, profundo, soltando bem longamente essa expiração por muito tempo, né? Vocês podem, às vezes, assistir uma aula sem o microfone, sem o vídeo, fazendo um trabalho de respiração, fazendo um alongamento, fazendo uma automassagem, né? Automassagem na cabeça, né? Às vezes com pequenos tapinhos. Vocês lembram a taponagem, que é uma técnica de conchinha para bater no peito de bebês, de criancinhas? Para soltar aquele muco quando a criança tem alguma pneumonia ou mesmo uma bronquite, né? Tem gente que tem recomendado a taponagem para quando a pessoa fica com efeito de Covid, de má circulação. Eu sei que é pequeno, porque tem o crânio ali protegendo, mas tem alguma reverberação
no cérebro ali dentro, né? Claro que exercício é melhor, porque estimula a circulação de dentro para, né, para todas as áreas do corpo, mas a taponagem às vezes é gostoso, é uma massagem, né, que pode também ter pressão, pode ter, né, o próprio abraço, o próprio autoabraço gostoso, às vezes ouvindo uma música, às vezes se dando um carinho, né, caminhar na própria casa ou ao ar livre, no quintal, na rua, no momento que está com menos gente, de máscara e tudo isso. Meditações em movimento, né? Yoga, Tai Chi Chuan, tem várias hoje, né? Técnicas corporais que são meditativas, né? Claro que tem a meditação clássica, que a gente até fez um pouquinho na última aula, mas tem também a meditação em movimento, né? Eu fico naquele estado fazendo movimentos de braço, né? Fazendo gestos, às vezes, que relembram uma luta, que relembram um golpe em câmera lenta, misturo uma dança com uma arte marcial, pensando no Tai Chi, mas que também, né, lembra uma mímica, né? Já viram mímicos, às vezes, que a gente vê no centro, né? Nova York é famoso, né? Os mímicos andando atrás de você e fazendo as coisas assim lentamente. Mas é um jeito de fazer a circulação aumentar no corpo, mas sem aquele agito, agito, agito dos esportes, das coisas mais dinâmicas, né? Que também é bom, né? Algo mais aeróbio, né, para fortalecer coração e pulmão nessa pandemia doida, né, e a gente sabe que afeta, né, é o moderado que dá mais benefícios para os efeitos psicológicos. E também, vejam, a gente fala, 30 minutos durante o dia, 1 hora durante o dia, mas recentemente tem se falado, vocês devem estar ouvindo aí o pessoal de treinamento, que vale a pena fazer com mais frequência para quem fica muito sentado. Então, por exemplo, eu dou uma aula aqui de 1 hora, aí eu levanto, já vou lá para o meu elíptico, conto até 100 e faço. Não importa se esse 100 vai ser em 1 minuto ou em 2 minutos, ou em 5 minutos, ou se eu estiver muito sedentária, 10 minutos. Mas vai ser um 100 que eu faço, conto ali, eu chego a ficar bufando um pouquinho, né? Então, eu estimulei o meu sistema circulatório, fiquei bufando, meu coração bateu mais forte. Todo o meu metabolismo, ele foi ativado, e não só uma vez durante o dia, mas em vários períodos ao longo do meu dia, quase praticamente sentado o dia inteiro, né? Então, isso até para a Covid tem sido muito falado para recuperação, né? Para quem ficou com sequela, né? Eu estou vivendo isso e tenho feito muito exercício enquanto faço alguma coisa. Claro que no primeiro momento, quando você está doente, é impossível fazer algo, cansaço, né? Mas assim que começa a melhorar um pouquinho, e a gente acha que não vai dar, mas o exercício você faz e aquela mesma sensação, nossa, estou melhor do que antes. Você pensa que o exercício vai te deixar mais cansado, mas ele dá aquela limpeza nas células, ele tira, né, ácido lático que estava ali parado, faz uma circulação que também te traz um bem-estar, né? Então, nessas escolhas, é muito importante que sejam pessoais, né, claro, da atividade física, mas olha, retomando até aquela fala evolucionista de novo, no olhar da psicologia, onde eu tenho mais dificuldade é numa atividade em grupo, é numa atividade com mais regras, é numa atividade com poucas regras, é numa atividade com contato corporal, sem contato corporal. Então, exatamente aquilo que vocês falam, eu não gosto de, talvez é onde vocês vão ter mais aprendizado, mais desafiador e mais realização no sentido psicológico, né? Então, em práticas, a gente, né, na disciplina de práticas, é muito comum eu falar em desafios, desafios, façam exatamente numa área que vocês nunca se imaginaram fazendo, né? Então, eu vi gente que era já instrutor de yoga e foi fazer boxe.
E, de repente, estava ensinando boxe de uma maneira mais consciente, né? E veio falar para mim, professora, nunca me imaginei entrando numa academia, muito menos numa aula de boxe. E hoje eu me vejo dando aula de boxe, olha que louco, né? Eu fico aqui me mexendo na cadeira e colocando para alongar a coxa na cadeira. Isso é gostoso, pelo menos não força muito as costas, né? Então, achem, se inspirem, deem exemplos para outros, né? Esses 2 últimos slides falam um pouquinho mais de como eu vejo, né, o acolhimento de quem realmente tem, né, síndromes aí, problemas psicológicos. Tem o CVV, que é grátis esse número, né, 188, que oferece essa escuta acolhedora, um espaço neutro e anônimo, sem julgamentos, né? Isso é uma frase que eu ouvi de uma pessoa de lá, é no amor que a escuta começa. Olha que bonito, né? A gente acha o amor uma coisa boba, cafona. Não é, gente, é um amor que abre mesmo, que acolhe, que dá aquele abraço. Fala, tô aqui, fala aí o que eu posso te ajudar, né? O amor ampara a mente e protege dela mesma. Olha que louco. Tem hora que o excesso de mental, né? A gente pensar, acaba a gente também se afundando nesse excesso. Então a gente tem que estar amparado nesse amor próprio e amor também dos outros, né? Então alguém pegar na mãozinha e levar, ser a ponte para terapia, é fantástico. As pessoas levam a gente para o médico quando a gente quebra uma perna, um braço, né? Por que não levar quando a gente está com problema psicológico, né? E às vezes, muitas pessoas que ajudam pessoas que estão com distúrbios mentais, pais, familiares, também precisam de terapia, né? Então, tem terapias de grupo, né? Terapias de família, que são muito boas, porque na verdade a criança, né, estou até escrevendo para completar aqui no slide, a criança é um sintoma do modo de criação dos pais. Né? Eu sei que depois de uma idade você já tem a resiliência, às vezes, né, mudam radicalmente, mas quando vocês veem uma criança já com sintomas, pode ter certeza que naquele modo de criação já tem problemas, né? Seja dos pais, seja às vezes de outros familiares que moram junto, seja da cultura que está inserida, né? Que pode ser muito violenta porque a criança precisa, né? Então, a depressão, a gente tem que estar atento, né? Ela é a base de muitos problemas sérios, né? Quando a gente vê que acaba a esperança, acaba a confiança, acaba o amor, a pessoa fica muito medrosa, diminui muito, às vezes, não só o rendimento acadêmico, quanto outras atividades, né? A pessoa se isola, diminui o prazer, pode começar a usar álcool, drogas, né? Por aquele olhar evolucionista, às vezes pode ser um momento e a pessoa está ali silenciando e se ouvindo para recalibrar as escolhas dela. Se ela ficar mais do que um mês, 2, 3, e já com comportamentos, né, de risco, né, que denotam perigo para ela mesma, aí pedir ajuda é um sinal, sim, de inteligência, né? Sendo que cada pessoa, mesmo quem está depressivo, ele ainda tem possibilidades no sentido, ele não é uma pessoa inapta, ele não é uma pessoa incapaz, né? Ela é capaz de fazer muitas coisas. A gente não pode, que nem você pode ver um cego na rua, né? Uma pessoa com deficiência visual. Você fala, ah, gente, coitado, né? Mas vejam o quanto ele é capaz. Ele está ali com a varetinha dele, ele está caminhando, ele consegue ouvir, ele consegue sentir cheiros, ele consegue, né, tá atento, tem uma autonomia na vida dele, né? Então, a gente às vezes também só está acostumado a ver aquilo que é o pior nas pessoas, né? Então, é muito importante quem está na depressão
ser ensinado a se autorregular nas emoções, a resolver os conflitos, ressignificar alguns traumas, alguns episódios da vida que aconteceram, né? Todos os problemas têm solução, todos, gente. Ah, só a morte não tem solução. Gente, a morte para quem foi, claro, foi, né? Mas ela é parte da vida. Quem fica aprende alguma coisa em função da morte do outro, né? Aprende o que não fazer, aprende o que fazer, aprende a criar um desapego, às vezes necessário, né? O apego é importante, nos mantém com vínculos, nos dá uma sensação de segurança, porém ele também tem um lado perverso, né? Ele tem um lado egoísta, né? Que eu quero manter a pessoa para mim, eu quero ter aquele ninho seguro sempre, né? E nem sempre isso é saudável, né? A gente tem que ter aquele também o detachment que chama, até em pesquisa se usa, eu não sei agora o termo, um distanciamento, né? De seguir a vida, né? E também achar um lado bom em algumas situações, por piores, mais perversas que sejam. A depressão não é a vida da pessoa, não rotular a pessoa, qualquer doente, né? Há outros momentos em que a pessoa não está mal. Às vezes a gente não deixa depressivo. Nossa, ele tá rindo, ele já tá bom. Não, gente, ele pode rir, né? Não quer dizer que ele tá rindo que também ele tá bom, mas não rotule, né? Os momentos de crise muitas vezes são momentos de oportunidades, de criatividade. Vocês estão vendo aí na pandemia, né? As pessoas aí, ai, fui mandado embora. E o cara passava a vida num trabalho chato, mecânico, né, sem saúde. De repente ele descobre que ele sempre fazia comida em casa, todo mundo elogiava. E ele começa a fazer marmitex para entregar no condomínio dele e descobre que faz um sucesso imenso. Então, às vezes, tem momentos de crise que abrem aquela brecha de falar, vou fazer o que eu quero, vou fazer o que eu gosto, né? E às vezes a gente é muito cruel, então a gente pode, às vezes, sentar e apreciar a paisagem, né? Eu não preciso trabalhar, 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 me chicotear, vai, vai, vai o tempo todo, né? Nós somos plantinhas que precisam ser regadas e cuidadas diariamente. Nós precisamos nos predispor a mudar de vida, né? A meditação, viver o presente, respirar, achar de novo prazer na vida, né? São fundamentais. Quando o prazer chega, não tem como a depressão ficar, né? Ser verdadeiro com você mesmo, ser o que você quer, não o que os outros querem, né? Confiar, aprender e se transformar, né? A vida vale a pena, as vidas são bonitas, né? E as atividades físicas são formas eficazes de prevenção de doenças. É assim que a gente termina, gente. Nossa reflexão. Você já conhece alguém que parece ter algum problema mental? Como posso ajudá-lo? Como vocês podem ajudá-los? Né? Eu primeiro começo com você e aí posso. Eu misturo eu com você, né? Tem que arrumar, tô anotando aqui. Referências. Opa, mais uma reflexão. Que qualidades você tem? Acho que essa eu tinha colocado num slide, no slide não, numa pauta de aula, e ficou meio perdida, então coloco ela aqui, mas eu complementei. Que qualidades você tem, principalmente aquela que seus amigos próximos e familiares relatam? Por que eu ponho amigos próximos? Porque às vezes a gente, sabe, a gente tem aquele ideal, eu quero ser assim, eu acho que eu sou sociável. Aí quando eu pergunto para os meus pais, para os meus amigos, eles falam assim, não, você é muito. Você quer ser, mas você é super tímida, você foge das coisas sociais, aí você fala, ops, né?
Então, você tem um eu ideal e você tem aquilo que as pessoas me veem. Às vezes é um mix, né, de tudo isso. Mas quando as pessoas veem aquilo em você, raramente isso está errado, né? Raramente elas estão criando uma fantasia. A chance da gente criar uma fantasia é muito maior. Vejam aí dos signos, né? Vocês leem os signos e falam, putz, sou eu. Se eu misturasse lá, tirasse o nome, vocês pegassem, sorteasse lá, talvez sessão de peixes iam ler as qualidades lá de leão, iam ler e falar, nossa, sou eu, sim, essa sou eu. E aí eu ia falar, filha, isso daí é leão, não é peixe. Eu tô zoando porque às vezes a gente quer ser tudo isso, a gente tem ainda bem essa predisposição, né, esse otimismo, essa vontade de ser coisas boas, e às vezes corre atrás disso. Então é fantástico a gente ter esse potencial a gente chama de profecia autorrealizadora. Até nos signos, muita gente explica usando isso, de que quando a gente faz uma profecia, você é isso, e eu ainda não sou isso, eu corro atrás para ser aquilo, entende? Profecia autorrealizadora. Né? Então, eu realizo aquilo que foi profetizado para mim. Né? O perigo aí das cartomantes, né? E, então, é muito importante a gente estar se enxergando, né, as qualidades. Que práticas que te fazem bem? Fazer simples, sabe? Quando eu tô mal, vou tomar um banho. E eu não sei o que que é, se é água quente, se é aquela lavagem, aquela automassagem, você sai do banho e fala, nossa, parece sair um peso, 50% dos meus problemas foram embora. Olha que coisa boa e simples, né? Ah, eu vou comer uma fruta. Ah, eu vou ouvir uma música. Eu vou ouvir uma música mexendo o corpo. Vou dar uma volta ao redor da minha quadra, quadradinho ali. Simples, com mascarinha, sem falar com ninguém. Vem alguém perto, você atravessa a rua, tira a máscara, né? Usa um óculos assim para proteger o mínimo, sem neura, né? Sem muita paranoia, mas também cuidando, né? Então, listem isso, né? Coloquem essas duas listinhas no espelho, no lugar, coloquem com o coração grande, com o nome de vocês no meio, e falem, Cristina, eu me amo. É brega, é bobo, mas, gente, a hora que a gente tá mal, a gente precisa lembrar. Nosso cérebro fica dando, já ouviram falar dando tilt, né? Quem jogava em aqueles jogos antigos, não era jogo nem de laptop, nem de computador grande, nem de muito menos de celular, era de máquinas físicas mesmo. Vocês, né, nem lembro o nome, umas maquinonas na praia, assim, tinha sempre. E aí tinha umas máquinas, você ficava tentando jogar a bolinha lá para ir no buraquinho e fazer pontos, e tinha hora que a máquina dava tilt, né? Esse era o jargão da, do problema na máquina. Aí o pessoal balançava a máquina, dava uns chutes, né? Então tem hora que o cérebro ele fica enviesado num caminho, sabe aquele caminhozinho que o ratinho já viram um zoológico quando o animal fica preso num espaço pequeno e às vezes ele fica andando, andando, andando sempre no mesmo lugar. O lugar que ele anda fica afundado, fica quase uma trilha, assim. Morro de dó quando eu vejo isso, mas é um comportamento mesmo, né, de estresse. O animal está confinado, né? A gente está lá fazendo o nosso prazer, né, de ser exposto, mas ele está completamente fora do ambiente dele, extremamente infeliz. Então, é quase como o nosso cérebro, quando tem patologias, ele vai sempre pelo mesmo caminho neural. E aí, às vezes, a gente precisa tirar, precisa olhar uma planta, precisa caminhar, precisa trazer outros estímulos neurais para provocar aquela queda, sair daquele caminhozinho que é repetitivo, que não vê luz no fim do túnel. Gente, é isso, meus queridos. Eu fico olhando para baixo, de vez em quando eu me obrigo a olhar aqui. Meu celular não tem uma luzinha, se tivesse ia me ajudar a lembrar, né, de estar olhando para vocês olho no olho. Mas eu agradeço a todos mais uma vez, né? Vou parar a apresentação e vou parar a gravação,
Muito obrigada pela atenção, divirtam-se ouvindo, mais do que tudo, coloquem em prática, né, com vocês, com aqueles familiares próximos, e tragam dúvidas na nossa aulinha na quinta-feira, às 16 horas, tá bom? Um beijo a todos, se cuidem e falaremos em breve. Um beijo.